Salve vivas, boa noite. Este é o Jornal Verdade da agência CWB de Notícias, que destaca na edição de hoje: governo vai ao Superior Tribunal de Justiça contra a greve dos servidores do INSS. Sistema eletrônico do governo federal apresenta ações de hackers. Secretaria de Saúde solicita doação de sangue. Tribunal Superior Eleitoral não vai mandar representantes brasileiros para acompanhar eleições na Venezuela. Temos ainda o futebol Alegria do Povo, comentário e só notícia verdade após o intervalo. Está começando No Ar da Tortuga, um programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A irrigação é utilizada para fornecer água às plantas da sua propriedade de maneira controlada. Isso garante a produtividade e a sobrevivência da plantação em momentos de extrema seca, quando precisa-se de mais água, ou em casos de chuva abundante, quando corta-se fornecimento a partir do momento em que a planta já tem o suficiente para o seu desenvolvimento. Analise as necessidades da sua propriedade e utilize a irrigação para garantir a produtividade da sua plantação, proteger sua lavoura da seca e desenvolver suas culturas. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Papai. É pra dar sorte. Deu certo, papai? Deu certo, filha. O crédito que gera o desenvolvimento transforma a vida de milhares de famílias. BRDE. Boa noite, Johnny. Boa noite ao senhor, à senhora. Boa noite a todos. De uns anos para cá, nós vivemos momentos trágicos, famílias destruídas. Sim, destruídas porque tiveram a tristeza em observar um jovem, uma jovem perdendo os rumos corretos da vida e partindo para a desgraça do consumo de drogas. Ouvi sempre dizer, e fui repórter policial por 40 anos, que o drogueiro sempre começa pela maconha. Da maconha, ele vai para outras drogas. A maconha fica fraca, já não agita a sua mente como ele ou ela quer, e daí então parte para drogas mais pesadas. E o estímulo que vem sendo dado à maconha de uns anos para cá no Brasil é realmente algo assustador e amedrontador. Agora, recentemente, uma autoridade judiciária, um promotor público, se achou no direito de autorizar um cidadão comprovadamente viciado em maconha a plantar a droga em sua casa e determinou às autoridades policiais que não o incomodassem, porque senão seriam responsabilizadas. Então, ao que parece, estão querendo entregar o nosso país, os nossos jovens, às drogas. As drogas que matam, as drogas que prostituem, as drogas que só fazem mal. Vamos pensar um pouco nisto e vamos batalhar para que tenhamos, sim, combate efetivo às drogas e punição forte a todos aqueles que com elas se envolverem. Muito grato e até outra.
Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. A Capa Fina tem dezenas de lojas especializadas em acessórios para celular. A Capa Fina tem tudo. Tem capas, películas, fones, microfones, caixas de som, iluminação e muito mais. A Capa Fina é especializada e por isso tem produtos com garantia. A Capa Fina mantém uma rede especializada em assistência técnica. A Capa Fina está espalhada pelo centro, pelos bairros e região metropolitana. Capa Fina. O governo decidiu ir ao Superior Tribunal de Justiça contra a greve dos servidores do Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS. O movimento ocorre enquanto a gestão federal operacionaliza 9 bilhões de reais em cortes de despesas, sendo que parte da revisão está concentrada em benefícios da autarquia. Internamente, o INSS avalia que não há risco à revisão de gastos, que já está em andamento, com análise de períodos de prorrogação do auxílio-doença, o benefício por incapacidade temporal. Segurados, portanto, afastados por longo período, são obrigados a realizar perícia médica e apresentar documentação atualizada. A volta de 1 milhão de alunos às aulas na última quarta-feira marcou também um avanço nas obras na rede estadual de ensino de todo o Paraná. Para o segundo semestre, os alunos estão encontrando escolas ainda mais estruturadas, fruto dos investimentos do governo do estado por meio do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional, a Fundepar. Só no primeiro semestre foram entregues 44,6 milhões de reais em mobiliário e equipamentos, incluindo ar-condicionado, conjuntos escolares, armários, estantes de aço, cadeiras giratórias e refrigeradores. Além disso, itens consumíveis, como produtos de limpeza, recarga de gás, papel, também foram disponibilizados, assegurando assim um ambiente de estudo confortável, seguro e bem suprido em termos de materiais. O Ministério da Gestão da Inovação em Serviços Públicos informou que o Sistema Eletrônico de Informações e algumas unidades de funcionalidades do Processo Eletrônico Nacional foram afetadas após um incidente de segurança cibernética ter sido registrado na última terça-feira. A Polícia Federal, a Agência Brasileira de Investigação, foram acionadas para o quê? Para investigar esse incidente. O sistema é usado para o andamento dos processos administrativos de 9 ministérios e mais 2 órgãos. São eles: Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Ministério da Fazenda, Ministério dos Povos Indígenas, Ministério do Planejamento e Orçamento, Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Ministério do Empreendedorismo, da Micro e também da Pequena Empresa, Ministério da Previdência Social, Ministério da Igualdade Racial e Ministério das Mulheres, além da Casa da Moeda e do Conselho de Controle de Atividades Financeiras. A Secretaria de Estado da Saúde está reforçando pedido de urgência de doação de sangue dos tipos O positivo e O negativo. De acordo com o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná, o HEMEPAR, o estoque atual para esse tipo de sangue é suficiente para apenas 2 dias, o que caracteriza, assim,
a situação como crítica. Apenas nesse ano, 113.755 bolsas de sangue foram doadas no Paraná. Destas, 49.345 são de O positivo e 10.001 de O negativo. Em Curitiba, o total de bolsas doadas foi de 25.649, com 10.764 O positivo e 1.916 O negativo. Embora sejam números consideráveis, a aproximação de períodos mais frios pode fazer com que a frequência de doações possam diminuir. O Tribunal Superior Eleitoral informou nesta quarta-feira que desistiu de enviar 2 representantes para acompanhar as eleições presidenciais na Venezuela. O pleito será realizado neste domingo, dia 28. A medida foi tomada após o presidente Nicolás Maduro, candidato à reeleição, afirmar que as eleições no Brasil não são auditáveis. As declarações foram feitas durante comício realizado na última terça-feira. Segundo Maduro, a Venezuela tem a melhor auditoria do mundo e que nenhum boletim de urna é auditado no Brasil. Diante das declarações, o TSE afirmou que as urnas eletrônicas são auditáveis e seguras e declarou que as falas de Maduro são falsas. O Jornal Verdade, da agência CWB de Notícias, volta após o intervalo. Padrões, cores e modelos exclusivos na moda masculina. Na cidade de Sorriso, Moraes World Elegance. Camisetas, camisas, blazers, ternos, cintos, gravatas, moda masculina. Rua Hermelino de Leão, 197, Centro de Curitiba. Aqui na Loja Moraes você encontra tudo isso e muito mais, desde o esportivo, linha social, todos com preço justo e qualidade. A Associação dos Servidores Públicos do Paraná, SPP, apresenta seus espaços para muito lazer e bem viver. São Mateus do Sul, Antonina, Maringá, Caiobá, Ponta Grossa, Curitiba, Matinhos e Piraquara. Quem usa a SPP sabe dos inúmeros benefícios. Empréstimos com juros baixos, farmácias com preço de custo, agências de viagens e todos sabem. A Associação dos Servidores Públicos do Paraná são beneficiados com descontos especiais. Serviços, produtos, saúde, bem-estar, educação e os destaques para convênios, farmácias, empréstimos, assessoria jurídica, auxílio funeral, academias e muito espaço para festas, aniversários, casamentos, reuniões e confraternizações. A Associação dos Servidores Públicos do Paraná é isso tudo e sempre com respeito, atenção e muita transparência de sua diretoria. Isso são dedicações especiais para as famílias paranaenses. A SPP com justiça e trabalho.
O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, pediu esforços conjuntos do mercado para a redução da conta de luz, criticou subsídios e questionou privilégios do mercado livre de energia. A tendência é de que o MME proponha em breve uma norma, medida provisória ou projeto de lei para reformar regras do setor. O encontro promovido em São Paulo para ouvir os principais players do mercado é parte desse processo, que se iniciou em reunião no Planalto com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e representantes setoriais. Na visão do ministro, o setor caminha em direção ao precipício em seu modelo atual, a despeito da renovabilidade da matriz do país e da interligação do território. O Paraná fechou o primeiro semestre de 2024 com um saldo positivo de 68.473 empresas, o que representa crescimento de 3,37% em relação ao mesmo período de 2023. De acordo com o relatório da Junta Comercial do Paraná, divulgado nesta última semana, o número é a diferença das 157.417 aberturas e os 88.938 fechamentos. Levando em consideração apenas as aberturas, o aumento foi de 7,90% em relação ao mesmo período do ano passado, quando 145.890 empresas foram constituídas. O Paraná fecha o semestre com mais de 1,7 milhões de empresas ativas. O ranking de novas empresas é liderado pelos microempreendedores individuais, os MEIs, com 116.101 novos empreendimentos, seguido das empresas limitadas, com 37.970, e de natureza jurídica, empresário, com 2.814. Servidoras da Polícia Rodoviária Federal denunciaram que casos de assédio sexual e moral foram arquivados pela Corregedoria da Corporação sem a devida apuração. Elas foram ouvidas em audiência pública realizada na Câmara. A servidora administrativa Sabrina Pereira Soares Damasceno foi uma das que participaram da audiência e relatou que ela e mais 5 mulheres foram vítimas de um supervisor da Superintendência da PRF em Minas Gerais. Ele me levou numa sala, perguntou o que estava acontecendo. Eu falei que não queria trabalhar lá. Foi quando ele pegou na minha coxa e eu falei, tire a mão de mim. Depois disso, as perseguições que ele tinha comigo pioraram. A Corregedoria entendeu que esse toque foi uma tentativa de me consolar, contou Sabrina, durante a audiência na Câmara. O governador em exercício, Darcy Piana, participou do evento que marcou o início das operações do trecho Curitiba-Buenos Aires pela companhia aérea JetSmart. Anunciado em abril deste ano, os voos partem do Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na região metropolitana da capital, com destino à Argentina 3 vezes por semana. Mais de 150 passageiros desembarcam em solo paranaense nesse primeiro voo. Entre eles, jornalistas do país vizinho que vão realizar um tour pela capital do estado durante 2 dias. Os atrativos paranaenses serão divulgados pelos veículos de imprensa argentinos, como Infonegócios, Notícias Argentinas, Rádio Continental e Cronista. O número de cigarros eletrônicos apreendidos no Brasil cresce em 2024. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, neste ano já foram apreendidas 309 mil unidades em todo o país, quantidade superior apreendida em 2023, quando 230 mil unidades foram retiradas de circulação no Brasil. O estado do Paraná é responsável pelo maior montante de apreensões, com 249,6 mil unidades, o que corresponde a 80,5% do total. Nós mal chegamos à metade de 2024 e já temos mais de 300 mil unidades de cigarros eletrônicos apreendidos pela PRF em todo o território nacional, sendo que o Paraná responde por mais de 80% dessas apreensões, especialmente pela posição geográfica do Paraná, ao lado do Paraguai, que é a principal fonte desse tipo de produto contrabandeado. O Jornal Verdade da agência CWB de Notícias volta após o intervalo. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A
T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. O Bar Mignon foi fundado em 1925. Gostaria de convidá-lo a experimentar os nossos pratos e sanduíches para você poder comprovar a qualidade dos mesmos. Manter uma dieta saudável no Brasil ficou 32% mais caro entre 2017 e 2022. Apesar disso, o número de pessoas sem condições de pagar por alimentos que atendem às diretrizes nutricionais mínimas diminuiu, mesmo com a alta global dos preços dos alimentos pós-pandemia do Covid-19. A conclusão está no relatório sobre o estado da insegurança alimentar mundial que a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, divulgou quarta-feira. Segundo os autores da publicação, em 2017, os brasileiros pagavam $3,22 por dia para consumir uma dieta considerada saudável. O gasto se manteve praticamente estável nos 2 anos seguintes, $3,21 em 2018, em $3,30 em 2019, a partir de 2020, quando a pandemia já impactava todo o globo, a quantia necessária era de $5,53. Começou a subir e não parou mais. Em 2021, foi preciso gastar $3,84 por dia. Já em 2022, subiu para $4,25. Isso o gasto por dia. Com a privatização da Sabesp, concluída na última terça-feira, a Sanepar, Companhia de Saneamento do Paraná, agora é a maior empresa pública do setor no Brasil. Ela atende 344 municípios do Paraná e 1 em Santa Catarina. Os números são referência nacional: 100% de abastecimento de água e 80,2% de esgoto coletado, sendo 100% dele tratado. No Brasil, apenas 56% do esgoto é coletado e os índices de tratamento é de 52,2%. A Sanepar atende atualmente as cidades com maior saneamento do país. Maringá, segundo o ranking mais recente do Instituto Trata Brasil, e além disso, o Paraná tem outras 4 cidades entre as mais bem ranqueadas do país, todas atendidas pela Sanepar. Cascavel em 9º lugar, Ponta Grossa em 10º, Foz do Iguaçu em 13º e Londrina em 14º. São José dos Pinhais em 21º e Curitiba em 22º. Também estão na lista das 30 cidades brasileiras com melhores indicadores na área de saneamento. A Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, multou as empresas de telefonia Oi, Vivo e TIM. Portanto, o órgão do governo federal informou que as companhias veicularam publicidades enganosas relacionadas às tecnologias 5G. Segundo a Senacom, as penalidades tiveram como motivo a falta de esclarecimento por parte das empresas com relação às limitações das tecnologias conhecidas como DSS, Dynamic, e também ficou definido, através de nota pública, que a Senacom afirma que os consumidores foram induzidos ao erro ao acreditar que já poderiam usufruir
da tecnologia de quinta geração no Brasil. Na realidade, o serviço anunciado era uma versão inferior que permite o uso das redes 4G de forma mais próxima ao 5G, mas ainda com limitações comparadas ao 5G, chamado standalone. Agora a alegria do povo, futebol. Boa noite, Johnny. Boa noite a todos. Daqui a pouco, emoções fortes. Fortes? Não, fortíssimas. Fortíssimas emoções para o confronto pela Sul-Americana entre Clube Atlético Paranaense e Cerro Porteño. O primeiro encontro disputado em Assunção houve empate, 1-1, e as equipes desperdiçaram cobranças de pênaltis. O Fernandinho perdeu pelo Atlético Paranaense e o Chorim perdeu pelo Cerro Porteño. O jogo é complicado, porque o Cerro Porteño tem jogadores experientes, capacitados, alguns inclusive com passagens pelo futebol brasileiro, como o caso do Eduardo Brock, que jogou no Paraná Clube e em várias equipes brasileiras, e outros. O goleiro também é brasileiro do time paraguaio. É um time bem montado, bem organizado, tem tradição internacional e por isso será um adversário difícil para o Atlético. E fica mais difícil ainda, levando-se em consideração que nas últimas partidas disputadas em seu estádio, o Atlético Paranaense não tem tido bons resultados. Inclusive, nesta Sul-Americana, empatou partidas com equipes primárias, equipes fracas. O Cerro Porteño já é mais forte. Então, ficam as interrogações em torno do Atlético, interrogações que aumentam, porque também no Campeonato Brasileiro o Atlético não vem tendo bons resultados. É uma sequência de pontos negativos por parte do rubro-negro, o que, inclusive, levando a sua torcida a protestos, a reclamações. Espera-se que mesmo com protestos e reclamações, os torcedores compareçam e empurrem a equipe para uma grande vitória no sentido de o Atlético Paranaense se classificar e seguir na Sul-Americana, competição da qual já é bicampeão. Então, é mais um título que o Atlético vai tentar, mas tem que passar o Cerro Porteño. Se houver empate, será a decisão nos tiros livres da marca do pênalti. Muito grato, até a outra. A notícia que nos faz bem. Segundo uma pesquisa científica, se você quer controlar o colesterol e combater a artrite, a alfafa é uma ótima planta para colocar na dieta, que é rica em nutrientes e minerais. Ela é usada para tratar várias condições. As saponinas, composto orgânico da herbácea, são conhecidas por reduzir a absorção do colesterol. Segundo pesquisadores, esses componentes foram ligações insolúveis com o LDL, inibindo assim a ação do mesmo no intestino. Além disso, a erva também é muito usada em remédios para combater as dores nas articulações, devido ao seu alto poder anti-inflamatório. As informações foram compiladas pelo site de notícias El Tempo. Colesterol e artrite, conhecida cientificamente como meticaco sativa. A alfafa tem compostos como flavonoides, fitoesterogenos, ácidos fenólicos e saponinas. O estudo da Universidade An-Sans, no Egito, indicou que as saponinas são importantes para controlar o colesterol. O Jornal Verdade da agência CWB de Notícias volta sempre porque Deus quer. Shalom, irmãos.